vamos lá, pessoal. Para essa segunda parte, ainda falando sobre a equação propriamente dita da lei de Coulomb, né, que a gente viu na aula passada, eu acho legal a gente já pegar uma questão e já entender como é que é esse negócio, o que você precisa saber, tá? Beleza? Eu gosto de trabalhar muito assim para a gente ficar mais esperto em como essas coisas são cobradas. Vamos lá, então. Sem mais delongas, vamos embora para uma questão. Essa questão clássica, né, de tipo Enem, concurso, enfim. Duas partículas pontiformes carregadas com cargas elétricas idênticas, ou seja, se você considerar que estão positivas, as duas são positivas, negativas, as duas são negativas, não importa. O que importa é que aqui é uma força de repulsão, né? E de módulo Q, beleza? Bom, então a princípio seria positiva, né? Mas não importa. Encontram-se separados por uma distância d. Então vamos lá. O que eu tenho no meu exercício? Eu tenho uma partícula aqui, que eu vou desenhar aqui. Eu tenho uma outra partícula aqui, que eu desenhei aqui também. Existe uma distância entre elas que ele chamou de d. Tá joia? Vou tentar esse dzinho aqui. E cada uma tem uma carga Q qualquer. Essa aqui é uma carga Q e essa aqui é uma carga Q. Em seguida, dobra-se. Olha só, esse tipo de exercício é muito comum. Ou seja, ele vai te mostrar uma situação inicial. Vamos chamar essa situação inicial para ficar bem difícil, de 1. Ele te deu uma situação inicial aqui. E aí, depois, em seguida, ele vai mudar. Antes da gente ler essa continuação, vamos entender o que acontece em 1. Aí eu vou virar para você. Eu vou calcular quanto que é a força elétrica em 1. Ué, mas como? Ué, calculando. Você sabe a fórmula. Sem medo de ser feliz, você coloca. A força elétrica na minha situação inicial, que eu chamei de 1, vai ser quanto? Um K0, perfeito? Que é a constante de elétrica, 9 vezes 10 a 9, mas eu não vou colocar o número aqui. Q da primeira carguinha, que é essa aqui, vezes Q da segunda carguinha, que é aquela de lá, dividido pela distância ao quadrado. Isso é a fórmula, é o que eu mostrei para vocês na aula passada, beleza? Simplesmente, calculei. Cara, calculei. Esse é o valor da força. Só que eu ainda vou fazer um negocinho aqui, que é deixar essa fórmula um pouquinho mais simples de ver. Vou colocar ela aqui, vou colocar aqui, ó, força em 1, a força na minha situação inicial vai ser K0, a única coisa que eu vou fazer aqui vai ser Q quadrado D quadrado. Beleza? Só mudei o jeitão, mas é exatamente o que está escrito do lado esquerdo. Tá joia? Beleza? Tudo bem? Agora vamos continuar. Na minha situação 2, vou desenhar aqui embaixo, a minha situação 2, ele vai mudar algumas coisas. Eu preciso ficar atento a quais foram as mudanças. Dobra-se Q2 o módulo de uma das cargas. Então, se eu redesenhar as cargas, beleza? Vou imaginar aqui, ó, desenhei a primeira carga de novo. Uma delas, ele dobrou. Então, no lugar de Q, eu coloco 2Q. Ele até já colocou ali pra gente, né? O módulo de uma das cargas e triplica-se o módulo da outra. Cara, ele não precisava nem ter escrito isso aqui, beleza? Um exercício mais simples. Um exercício mais complexo, ele nem mostra isso. E olha que não tem nada de complexo. 3Q, beleza? E altera-se a distância entre essas cargas para 1/3 da distância original. Ou seja, ele diminuiu essa distância. Vou usar até a cor laranja, que foi a que eu usei, né? Ele pegou a distância que era d e dividiu essa distância por 3. Tudo bem? Tá lá no enunciado, né? Vamos usar o verdinho aqui, ó. Determine a razão. Razão na matemática pra gente, razão é a mesma coisa que escrever divisão. Entre as forças elétricas inicial, e final. Ou seja, ele quer que eu pegue o valor disso aqui que eu já calculei e divida pelo valor que vai ficar em 2. Perfeito? Existência entre as cargas. Então, exercício clássico, mas que ele exige de você aí uma certa organização. E isso acontece direto, tá? Eu vou usar aqui, já que eu chamei aqui de verde, vou usar, aliás, vou fazer um negócio aqui, só por questão de toque, tá? Vou colocar o 2 de azul, porque aí eu vou calcular a força e vou usar o azul, já que eu usei o cinza ali em cima. Então, se eu quisesse calcular o valor dessa daqui, ó, F2, o valor dessa força, que nesse caso é uma força de repulsão,
O que eu precisaria? K0. Não muda, beleza? Não tem como mudar a rigidez dielétrica, a não ser que você mude o meio. Vezes isso daqui. Então vai dar 2Q vezes, que é a da primeira carga, vezes 3Q, que é a da segunda. Tudo bem? Dividido por D sobre 3, e aqui que mora o perigo, ao quadrado. Tem que lembrar de colocar o quadrado. Fazendo essa conta, eu vou ter K0, que é igual a 6Q quadrado, concorda? Beleza? Q vezes Q, que é ao quadrado, lembra disso daqui. E esse D aqui vai ficar D ao quadrado sobre 9. 3 vezes 3, 9. Deixando isso aqui de um jeito mais interessante ainda, eu vou ter, conservo o primeiro, 6Q quadrado, multiplico pelo inverso do segundo, que é 9 sobre D ao quadrado. Concorda? Beleza? Bom, então isso daqui, a única multiplicação que eu vou ter que fazer nesse caso vai ser o 6 vezes 9. Então eu tenho aqui 54. Então eu vou colocar já de um jeito interessante para ficar, vai ficar 54 K0 Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Ok? Beleza? Tranquilo? Bom, e aí a questão não acabou. A questão me pede a razão, a divisão entre F1 e F2. F1 é simplesmente aquilo ali, né? F1 é simplesmente isso aqui. E F2 é o que eu acabei de calcular. Se eu quero a razão entre a inicial e a final, eu vou colocar. A razão vai ser, vou fazer tudo agora de laranja, vai ficar F1 dividido por F2. Isso aqui vai dar K0, Q quadrado sobre D ao quadrado, que divide 54, Q ao quadrado, aliás, Q0, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. Usando a mesma lógica e escrevendo de um jeito para ficar mais bonitinho aqui embaixo, vai ficar K0, Q ao quadrado sobre D ao quadrado, multiplica pelo inverso da segunda, D ao quadrado, 54 K0 Q ao quadrado, que é um Q, né? Aqui eu já verifico umas coisas boas, como por exemplo, D ao quadrado pode cortar com D ao quadrado, Q ao quadrado pode cortar com Q ao quadrado, e esse K0 aqui corta com K0. Então isso daqui acaba resultando para mim o seguinte, que F1 sobre F2 vai ser igual a 1,54. Beleza? Repara que esse tipo de questão não é difícil. A única coisa que você tem que fazer é se organizar. Perfeito? Se você se organizar, escrever dar os nomes direitinho, vai acabar ficando fácil. Aí ele pode fazer o que quiser. Pode falar assim, aumentou 5 vezes, diminuiu a distância em 2, duplicou a distância. Ele pode usar todos, né? Todos essas diferençazinhas numa situação 1 e 2 e vai te pedir para calcular ou o produto ou a razão, seja o que for, e você vai ter que fazer. Uma questão clássica que geralmente a galera embanana, mas não é nada difícil não. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí essas questões sobre as fórmulas e te vejo aí na próxima aula. Muito obrigado.
Fala pessoal, tudo bem? Então, olha só, olhando para essa questão, eu percebi, eu achei, cara, olha que absurdo, tá? Vou marcar aqui o site, pra vocês tomarem cuidado onde vocês estão estudando. Internet tem muita coisa legal, tem muita aula boa, mas tem muita merda também, então você tem que tomar cuidado aqui, ó. Desculpa a palavra. O exercício que eu acabei de responder. Duas partículas pontiformes carregadas com cargas elétricas idênticas, QQ, de módulo Q, encontram-se separadas a uma distância D. Aí o cara vai lá na resolução, o cara responsável aqui, né, vai lá e calcula. Até aqui, correto. Perfeito? Certíssimo. Em seguida, dobra-se Q2, ou seja, ele aumentou, ele dobrou o valor da carga. A carga era Q, passou a ser 2Q. Se a carga fosse 1 Coulomb, ela passaria a ser 2. Aí olha o que o cara me faz. Aqui na hora que ele vai calcular, ele chamou de F' a força 2, né? Quando eu calculei lá, eu chamei de F1 na primeira situação e F2. Aqui nessa resolução, quem resolveu chamou de F e embaixo F', não tem problema nenhum. Q0, a mesma coisa, olha o que o cara me fez. O cara dividiu a carga por 2. E o módulo de uma das cargas triplica-se. Triplicar, gente, é pegar a carga, ele ainda escreveu aqui, ó, 3Q, ele escreveu. Opa, acabei apagando o trem de tanto que eu circulei. Ele escreveu aqui, ó, 3Q. Aí vem o pseudo professor de física, vai e escreve aqui, ó, Q sobre 3. E altera-se a distância entre as cargas para 1/3 da distância original. Aí aqui tá certo, D sobre 3, beleza? Ok? Bom, aí aqui dá um pepino, porque isso aqui tá tudo errado. Por que que tá tudo errado? Porque esse cara, ele errou aqui. Então o 2 vezes o 3, que dá 6, vem parar no denominador, aí o cara multiplicou pelo inverso, igual eu tinha feito, aqui é o inverso, aqui tá certo, esse 9 vem para cá. Só que esse 6 aqui, ó, ele deveria estar no numerador, porque isso daqui não é Q sobre 2 e Q sobre 3. Aqui é 2Q que multiplica 3Q. E não que está errado, vou colocar de vermelho, ó. E não, ó, não é Q sobre 2 que multiplica Q sobre 3. De onde? Por que não é? Porque está escrito no enunciado, cara. O cara até colocou aqui, ó, para você não errar, e o cara ainda conseguiu errar. Beleza? Então vou deixar aqui esse alerta no final desse vídeo. Olha onde eu vi esse erro na resolução. Né? Beleza? Aqui é um site relativamente grande. Aí o cara tá falando que tá te ensinando física, o cara tá falando sobre lei de Coulomb e faz isso aqui. E ainda no final ainda tem um vídeo ainda para você assistir a videoaula, tá? Eu não sei se a videoaula foi da pessoa que resolveu isso daqui, mas se for, pelo amor de Deus, né? Um pseudo professor mesmo. Então às vezes a gente fica aí procurando vídeo bonito, com piada, com não sei o que, com essa desenvoltura, para chegar nessas porcarias aqui, nesses erros. E esse erro aqui é um erro grotesco, tá? É um erro grotesco, é um erro de leitura do enunciado assim, e olha que ele ainda já escreveu da forma certa. Então fica aí esse alerta aí, tá, pessoal? Estudem com consciência, tudo que seu professor falar, vai lá e procura um livro, né? Não é apostila, né? Procura um livro de física já consolidado aí na área, dá uma lida e tome cuidado com o que você acha por aí na internet, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado.